Como foi o ano de 2023 para os mercados com os principais índices acionários, moedas, commodities e quais as perspectivas para o ano de 2024? Vou começar falando pelas bolsas americanas, que obviamente é a mais importante do mundo e acaba determinando outros índices mundiais. E aí, fique até o final se você quiser entender como foi o Brasil e quais as perspectivas para o ano de 2024. Onde encontramos oportunidades, como conseguimos nos proteger de uma deterioração fiscal que o Brasil está passando, em números, que a gente vai mostrar aqui com gráficos, e também como podemos ganhar rentabilidade no nosso capital no meio desse cenário conturbado mundial que a gente vive. Pois bem, vamos começar então pelas bolsas americanas, pelo motivo citado. O S&P 500, que é um índice que engloba as principais empresas, 500 maiores empresas do mundo, teve uma alta de 24%, muito próximo ao patamar máximo alcançado, como a gente vai ver num gráfico daqui a pouco. E alguns detalhes interessantes. Foi a primeira vez que o S&P 500, o índice, um dos índices das bolsas americanas, o principal deles, teve 9 semanas consecutivas de alta desde 2004. Foi a primeira vez, desde 2004, que o índice sobe 9 semanas seguidas. Todas as outras vezes que essa sequência ocorreu, o S&P 500 teve retorno médio de 8,1% e medianos de 12,2% nos 12 meses seguintes. Ou seja, se isso realmente acontecer e o padrão se repetir, nada garante que isso tenha um padrão a ser repetido, o S&P subiria num padrão médio de mais de 8% no ano. Ou seja, em 2024 ele enfrentaria uma alta novamente. Mas há detalhes importantes que mencionaremos daqui a pouco do porquê isso pode não se concretizar, porque há outros fatos que jamais também aconteceram na história que colocam um determinado risco maior para o mercado acionário, tá? Esse dado que eu falei, ele é desde 1950. Vamos seguir aqui. 7 das 9 sequências do S&P, quando ele subiu essas 9 semanas de altas, como eu falei, de 7 dessas 9 vezes, eles produziram resultados positivos no ano seguinte, nesses números médios e medianos que eu citei. Outros dois índices acionários importantes é o Dow Jones, nos Estados Unidos, que teve alta de 13,7% no ano de 2023, e o Nasdaq, que foi o que mais subiu, justamente por conter as empresas de tecnologia. A alta foi de 43,4% e foi o melhor ano do índice da Nasdaq desde 1999. Vamos lembrar que 1999 foi o ano que antecedeu a crise das empresas.com, tá? Se nós olharmos aqui o gráfico, a gente consegue ver os 3 índices que eu citei. O primeiro deles, a linha azul, foi o Dow Jones, que subiu 14% no ano de 2023. A linha do meio, essa rosa mais clara, quase 24% de alta, o S&P 500. E a linha lá de cima, que é a Nasdaq, que subiu mais de 43% no ano de 2023. Claro, vamos olhar agora aqui quais foram essas ações e setores que acabaram puxando esses 3 índices. E como a gente consegue ver nesse gráfico, ou nessa tabela compilada por Charlie Bilello, em que eu altamente recomendo que o sigam nas redes sociais, ele colocou aqui um retorno do S&P 500 desde 1999. E a gente consegue olhar aqui por setores. Olha que interessante. Se nós olharmos em 2023, na coluna ali à direita, o setor de tecnologia teve uma alta de 56% no S&P. Serviços de comunicação, 53%, serviços discricionários, 40%, indústrias, 18%, materiais, 12% e assim sucessivamente. Olha que interessante, quando nós olhamos, por exemplo, na crise de 2008, no ano da crise, 100% dos setores do S&P fecharam no negativo. Ao olharmos isso em 2023, a gente teve apenas 3 setores que fecharam no negativo. Energia, que tinha subido no ano de 2022, um dos poucos setores que subiram no ano de 2022 lá nos Estados Unidos, consumo e a própria utilities, ou seja, grande parte dos setores em 2023 apresentaram
altas, e até por isso a gente viu que o S&P acabou subindo 24%, como mostramos no gráfico anterior. Mas outro ponto interessante a ser mencionado aqui nessa mesma tabela é que se olharmos os últimos 5 anos e os últimos 10 anos, 100% dos setores que compõem o S&P 500 apresentaram alta, ou seja, isso mostra que realmente o investimento de longo prazo se mostra muito mais bem sucedido do que aquele trade de curto prazo, tá? Para a grande maioria das pessoas, obviamente, que não vive de ser um trader especificamente. Seguindo aqui na mesma tabela apresentada por Charlie Bilello, a gente consegue ver também as melhores ações que performaram no quadro da esquerda do S&P nos últimos 5, 10, 15 e 20 anos. Algumas curiosidades interessantes aqui, se nós olharmos nos últimos 5 anos, a empresa Enphase de energia subiu 2.636%, a Nvidia nos últimos 15 anos subiu 27.700%, também a Nvidia nos últimos 10 anos foi a primeira a ter um retorno mais alto, mais de 13.000%, mas vamos olhar nos últimos 20 anos que também nos compila dados extremamente interessantes, até convido aqui em algum momento voltar depois nessa parte do vídeo e olhar mais a fundo a tabela. Nos últimos 20 anos, a ação de Monster Beverage, aquela bebida, o energético, subiu 65.600%. A segunda, a Apple, com 60.000% de alta. A terceira, a Nvidia, com 27.000, veja, menos do que o dobro do que a Apple. E em quarto lugar, a Booking Holdings, com quase 20.000% de alta. Bastante interessante esse dado. E ao olhar as piores ações que performaram no índice Russell 1000, que compõe 1.000 principais empresas aí, elas tiveram de menor valor de mercado, elas tiveram a AMC Entertainment, que tem a ver com aquelas salas de cinema, caindo 83%, Novocure, de serviços médicos, caindo quase 80%, ChargePoint Holdings, caindo 75%, Petco Health, caindo 66%, e assim sucessivamente. Olhando lá embaixo, tem a Pfizer, que caiu 42%, a Moderna, também, que esteve envolvido em uma série de discussões e altas das ações durante a pandemia, também apresentou uma queda de mais de 44%, tá? Bom, essa foi a parte dos índices e das ações nos Estados Unidos. Foi um ano onde a expectativa de queda de juros, como a gente vai falar aqui, começa a ser desenhada para 2024, e num cenário de juros mais baixo, normalmente você vê o mercado acionário tomando mais corpo e as pessoas, os investidores, com maior apetite ao risco. Então, já que mencionamos aqui o mercado americano de ações, vamos mencionar que é extremamente interessante e um dos mercados mais líquidos, se não o mais líquido do mundo, que é o mercado de títulos públicos americanos, os chamados Treasuries, e os seus respectivos yields, ou seja, a rentabilidade que eles pagam. Em 2022, no ano passado, o título público americano com vencimento de 10 anos, os chamados 10-year Treasury, ou seja, aquele título público que é usado como referência para os outros títulos públicos com vencimento de 10 anos de todos os outros países, o dos Estados Unidos é o mais líquido do mundo, ou seja, o título público, a dívida americana com vencimento de 10 anos, em 2022, teve o pior ano de sua história, caiu 17,5%. Vamos fazer uma pausa aqui em 2022 para entender que no cenário que a gente vivia de alta taxas de juros, ou seja, os Estados Unidos subindo as taxas de juros para conter a alta da inflação produzida por mais de uma década de injeção trilionária de capital na economia, adicionando os problemas de quebras de cadeias logísticas e quebras de cadeias produtivas durante a pandemia e depois por conta das guerras, em que levou os Estados Unidos à maior alta da inflação nos últimos 40 anos, no mundo como um todo, no mundo desenvolvido teve a maior alta inflação nos últimos 40 anos. Quando você tem uma alta dos juros, o valor presente dos títulos cai.
Porque o que é esse rendimento dos títulos públicos, o rendimento dos bonds de empresas que emitem dívidas, que é o funcionamento também aqui no Brasil, como eu já expliquei em outros vídeos, sobre a chamada marcação a mercado. O valor presente dos títulos, ou seja, o valor que ele vale hoje, que você venderia hoje, nada mais é do que o valor do fluxo futuro de pagamento de juros trazidos a valor presente. Quanto maior os juros que ele tende a pagar, o que pagará no futuro, para você trazer isso a valor presente, você desconta esses juros maior, portanto o valor presente diminui. Quando os juros futuros caem, o fluxo futuro que você tem que trazer desse pagamento futuro para o presente, ele é menor, portanto o valor do título sobe. Então eles são inversamente proporcionais. Essa é a chamada marcação a mercado. Quando os juros futuros sobe, o valor presente do título cai. Quando os juros futuros cai, o valor presente do título sobe. E o que são os juros futuros? O que é os juros futuros? Nada mais do que aquilo que o mercado exige ou pede para aceitar emprestar o dinheiro, seja para o governo, para empresas, para bancos, o que quer que seja, exige aquela rentabilidade dado o risco no momento e a expectativa desse risco futuro. Como em 2022 os Estados Unidos estavam subindo a taxa de juros drasticamente, foi a maior alta de taxa de juros no curto prazo, no menor espaço de tempo, os juros futuros subiram drasticamente, como a gente vai ver nos gráficos, e portanto o valor presente desses títulos caiu. Quem investiu em renda fixa em 2022 e realizou, ou seja, vendeu, transformou em liquidez aqueles títulos, ao vendê-lo, o valor presente estava lá embaixo e ele teve uma queda. Os títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos caíram 17,5%. Inclusive, eu menciono muito mesmo, especialmente dentro da minha comunidade, que eu até faço o convite aqui para vocês, o QR Code está aqui na tela, o link está no descritivo do vídeo, onde lá a gente faz vídeos mais aprofundados semanalmente, exclusivo para os membros, levo personalidades de todas as áreas conhecidas para falar para os membros, fazemos encontros mensais ao vivo e encontros presenciais trimestrais, além de resenhas de livros, resenhas de filmes sob o ponto de vista econômico e as consequências econômicas e, claro, fazendo relacionamento entre as partes e os membros. Então, fico muito feliz que essa comunidade tenha tomado um corpo que eu confesso que eu não esperava num curto espaço de tempo. Então deixo o convite aqui para vocês acessarem, estarem presentes a cada semana com a gente nesse amplo espaço sem censura de debate, uma vez que nas redes sociais hoje e no Brasil especificamente estamos um tanto quanto cuidadosos com debater ideias. A gente sabe o momento que a gente está vivendo. Então acesse o QR Code, o link no descritivo e nos vemos a cada semana. Hoje, inclusive, terá um vídeo exclusivo lá para o canal, tá? Pois bem, isso mostra como renda fixa não é fixa. Você pode perder dinheiro com ele, como caiu 17,5% em 2022. Em 2023, esses títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos subiram 3,5%. Juros futuro caiu, especialmente agora nos últimos meses, o valor presente do título sobe. E o que a gente vê de positivo e negativo para 2024? O cenário de juros em queda, de possibilidade do governo americano, do Banco Central americano, melhor dizendo, começar a cortar as taxas de juros, coloca um cenário positivo para as ações. Em contrapartida, os pontos negativos, podemos ver que em 2024 nos Estados Unidos, eles terão eleições, que está totalmente polarizada, assim como aqui no Brasil. Inclusive Trump sofrendo em alguns estados, principalmente aqueles mais progressistas, como Colorado e Maine, já tentando inviabilizar a candidatura do Trump. Veremos como isso se sucederá. Outro ponto importante é que os Estados Unidos está ultra endividado, o recorde histórico, mais de 130% do PIB, a relação dívida sobre o PIB, o Produto Interno Bruto. Ou seja, essa dívida já está em mais de 33 trilhões de dólares e a necessidade dos Estados Unidos de financiar essa dívida
ela é alta, altíssima. Então eles vêm emitindo mais títulos públicos para amortizar as dívidas que estão vencendo e criar novas dívidas. Ou seja, a relação dívida-PIB segue aumentando e já está no recorde histórico. Portanto, o governo tem essa necessidade de financiar e de aumentar a dívida para conseguir pagar esse endividamento que acaba vencendo no curto prazo, tá? Além disso, as famílias americanas estão no recorde também endividadas. A dívida no cartão de crédito está na máxima, ultrapassou, batendo quase 1,1 trilhão de dólares com juros por volta de 20%, que também é recorde nos Estados Unidos, tanto de endividamento quanto das taxas de juros. E ainda a possibilidade da inflação não ter sido 100% vencida. O mercado já está trabalhando com corte de taxa de juros, que essa inflação foi realmente vencida, mas vemos que não necessariamente isso está 100% controlada. Inclusive, podemos ver algumas personalidades importantes, como Lawrence Summers, que é ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, e ele disse que investidores estão subestimando o risco da inflação. Achei importante colocar aqui umas aspas dele, porque faz sentido frente a muitas maneiras como nós interpretamos aqui a economia. Então, abre aspas para ele, como vocês podem ver aqui na tela. Ainda há um risco que o mercado provavelmente está subestimando, que não vamos progredir tanto na inflação quanto as pessoas esperam e que não haverá tanto espaço para flexibilização do Fed quanto as pessoas esperam. Esse também é o caso de um outro economista extremamente especializado na área de consumo, chamado de Harry Dent, em que ele falou que o ano que vem, segundo ele acredita, haverá um crash importante, de acordo com uma entrevista que ele deu na Fox Business. Abre aspas aqui para Harry Dent. Desde 2009, a emissão de dinheiro, atenção aqui a isso, como vocês estão vendo na tela, desde 2009, a emissão de dinheiro e os déficits são 100% artificiais e sem precedentes. 27 trilhões de dólares em 15 anos, para ser exato, afirmou Dent, acrescentando ainda: isso é sem precedentes, 100% artificial, o que significa que estamos em uma situação perigosa. 2024 será o ano que testemunharemos o maior colapso de nossas vidas. Precisamos voltar ao normal e enviar uma mensagem aos bancos centrais. Veja, isso tem muito a ver, segundo a mensagem aqui do Harry Dent, tem muito a ver com a forma como eu acredito de economia, que essas injeções trilionárias e esse aumento da base monetária, em algum momento, leva sim a um processo inflacionário por conta de todo o endividamento, como a gente já falou aqui e fala basicamente em todos os vídeos. Não acho nem factível a gente cravar tão forte que 2024, como ele falou, teremos o maior crash de nossas vidas e isso seguirá, terá ou nos trará uma oportunidade grande se você estiver preparado com liquidez para aproveitar ativos extremamente baratos. Mas, quando a gente vê bolsas nas máximas, endividamento também nas máximas dos Estados Unidos, das famílias, das empresas, isso acende uma luz amarela de alerta, uma vez que os títulos públicos americanos estão pagando taxas de juros mais altas. E isso nos permite dolarizar uma parte do patrimônio, como a gente vai falar daqui a pouco, e conquistar e rentabilizar esse dinheiro a taxa de juros alta lá nos Estados Unidos, o que pode sim levar a uma fuga dos investidores em bolsa para capturar essa alta das taxas de juros, que, segundo consta, em 2024 começarão a cortar, caso a inflação realmente tenha sido vencida, mas isso traz aí um equilíbrio que vale uma atenção, acende uma luz amarela. Mas eu estou completamente de acordo com o Harry Dent em que essa emissão de dinheiro e os déficits são 100% artificiais. Como eu sempre falo, foram trilhões de dólares injetados na economia na última década, acelerado durante a pandemia, e isso leva a um processo inflacionário, um processo de endividamento que mais cedo ou mais tarde o pêndulo volta e cobra o seu equilíbrio, tá? Conforme a gente consegue ver aqui na tela, de acordo com eu expliquei o funcionamento desses títulos públicos, aqui é o valor de face desses títulos públicos americanos. Eu peguei o vencimento de 2 anos, que é o chamado US2 Note, ou seja, a linha vermelha, título público americano com vencimento de 2 anos, a linha azul,
títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos, e a linha roxa, títulos públicos americanos com vencimento de 30 anos. Ou seja, aqui nesse gráfico não está sendo expressa a rentabilidade dos mesmos, mas o valor de face. Voltando aqui para mim, lembra que eu falei que se o juros futuro cai, o valor dos títulos sobem? Pois bem, se nós olharmos na parte final desse gráfico, a gente vê que todos esses três títulos, de 2 anos, 10 e 30, tiveram uma alta expressiva. O de 30 anos subiu quase 12% em 2023. Quanto maior o vencimento, maior a volatilidade deles. Se nós voltarmos um pouquinho nesse mesmo gráfico e olharmos em 2022, a gente vai ver uma queda expressiva, que foi aquela queda que eu falei, que foi a maior da história dos títulos públicos de 10 anos, com 17,5% de queda. Juros futuro em alta em 2022, valor presente do título em queda. Agora em 2023, juros futuro em queda, valor presente do título em alta. Portanto, todos eles subiram, se valorizaram o valor de face, não a rentabilidade. Ao olharmos a rentabilidade dos mesmos, lembra que a gente falou que o título, quando os juros caem, o valor dele sobe, e quando o juros sobe, o valor dele cai, são inversamente proporcionais? Nesse gráfico aqui, a gente vê agora aqueles mesmos títulos que olhamos no gráfico anterior, mas olhando a rentabilidade, os yields deles, os juros que eles remuneram. Veja que em 2023, especificamente a começar ali a partir de meados de setembro, os juros começaram a cair drasticamente e isso levou a um processo de valorização dos títulos no valor presente. Portanto, o título público americano com vencimento de 10 anos terminou basicamente o ano onde ele começou, pagando yields mais ou menos onde ele começou. Chegou a pagar 3,25 no ano, chegou a ultrapassar 5% ao ano, em que eu falei abertamente, claramente nos vídeos aqui, que isso é oportunidade extremamente interessante e ainda me parece extremamente interessante comprar títulos públicos americanos com taxas de juros tão altas para o patamar americano. Se essa inflação realmente for vencida, esses juros cairão um pouco mais e os títulos se valorizam. Se não, você ainda tem, principalmente os títulos públicos de 2 anos, que o mundo está extremamente volátil, quanto mais curto prazo, menor. Você pega títulos públicos de 2 anos pagando taxas de mais de 4% ao ano, como a gente consegue ver de novo aqui nesse gráfico. Então, não deixa de ser uma taxa extremamente interessante, tá? E aí a gente vê também um processo que aconteceu no ano passado e nesse ano ainda que está acontecendo, que é a inversão da curva de juros. Ou seja, os títulos públicos com vencimento mais curto, mais especificamente aqui o de 2022, eles pagavam muito mais juros do que os títulos com vencimento mais longo. Isso é uma lógica inversa, se olharmos sob o ponto de vista de matemática financeira. Você empresta o teu dinheiro a um prazo mais curto e te pagam mais taxas por isso do que aqueles títulos mais longos. Isso acontece sempre quando o investidor está receoso com o longo prazo e prefere emprestar sempre a curto prazo. Veja que quando olhamos aqui nesse mapa, em julho mais ou menos, quando foi a maior diferença entre esses títulos, a linha laranja, que é o título público americano com vencimento de 2 anos, chegou a pagar quase 5,2%. Em contrapartida, os títulos de 10 e 30 anos estavam pagando ali na casa dos 4%. Ou seja, ficou quase 1 ponto de diferença, 1 ponto percentual dos títulos públicos de 2 anos pagando a mais do que os títulos longos. Agora essa diferença caiu. A gente vê que o que caiu foram os títulos de 2 anos e os títulos de 10 e 30 anos também caíram, mas caíram numa proporção menor. Então, todas as vezes, desde os anos 70, que há uma inversão na curva de juros, os Estados Unidos entram numa recessão. Seja mais profunda ou seja mais leve. Mas isso sempre precedeu, desde os anos 70, uma recessão americana. E numa recessão, os juros caem. Quando os juros caem, você pode ter rentabilidade alta se você compra títulos com taxas mais altas. Quando os juros caem, o valor presente dos títulos acaba subindo, tá? Bom, isso é um pouco do cenário americano. Vamos passar aqui rapidamente sobre commodities para entrar no Brasil. O ouro subiu 13% em 2023. Foi o primeiro ano da commodity, do ouro, e do primeiro ganho em 3 anos. Obviamente, com a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, o ouro tem um chamado custo, ele não tem um custo de carrego. O que significa isso? Conforme você compra títulos públicos americanos, que é considerado risco zero, e ele te remunera uma taxa de juros, o ouro não te rentabiliza absolutamente
Nada. Então, quanto maior a taxa de juros, mais você vê o ouro desvalorizando. Quando a taxa de juros cai, você tende a ver o ouro subindo. Só que isso se concretiza, lembra que o mercado tem aquele ditado, sobe no boato, cai no fato. Quando realmente a matéria saiu na capa do jornal, já é velha. Então, com a expectativa de queda dos juros nos Estados Unidos, o ouro já surfou essa suposta valorização, subiu 13%, primeiro ganho em 3 anos. O minério de ferro ganhou 55% em 2023, basicamente pelas medidas de estímulos da China. Teve uma alta mensal em dezembro de 6,9%, 5 meses seguidos de alta, e subiu, então, 55% em 2023. Vamos lembrar que ele chegou a cair no começo do ano, depois com as medidas de estímulos da China. Eu fiz um vídeo explicando que a China está em momentos complicadíssimos, principalmente no setor imobiliário, que representa 25% do PIB chinês, as empresas quebrando, as maiores incorporadoras da China quebrando, Evergrande, por exemplo, e tantas outras que vem tendo problemas, dando calote nas suas dívidas. Vou deixar aqui também para que possam assistir esse vídeo que ficou ali bem detalhado. Mas no segundo semestre a China vem impulsionando, injetando mais dinheiro na economia para tentar reativar o consumo, mas muitos chineses estão saindo da China, como eu mostrei naquele vídeo, comprando imóveis no Japão, comprando imóveis em Hong Kong, enfim, tentando sair da China por conta de uma série de restrições do Partido Comunista. Então eles estão passando por um momento extremamente complicado que vale deixar isso bem alerta, tá? Seguindo nas commodities importantes, o petróleo caiu 10% no ano após 2 anos de altas. Obviamente a gente sabe aqui preocupações geopolíticas, cortes na produção da OPEP, os principais países produtores e exportadores de petróleo, e medidas do Banco Central para controlar a inflação. Quando sobe as taxas de juros, você desestimula a demanda, desestimula o consumo, e obviamente isso pode impactar no consumo de petróleo, tá? Vamos lembrar também que eu vim falando em outros vídeos sobre os cortes da OPEP, os principais países produtores e exportadores, liderados pela Rússia e também pela Arábia Saudita, mas esses cortes na produção de 1 milhão de barris de petróleo por dia se mostraram insuficientes para a manutenção dos preços. Eles obviamente querem manter o preço mais alto, que ele tem uma fonte de receita com o petróleo mais caro, mas mesmo assim o petróleo apresentou uma queda de 10% no ano. Vamos lembrar que os Estados Unidos, na última semana do ano, bateu recorde de produção de petróleo, 13,3 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil e a Guiana também apresentaram recordes de produção, que são importantes produtores. E Angola saiu da OPEP, não faz mais parte dos países produtores e exportadores de petróleo. Obviamente teve muita oscilação, até por conta de mais empresas navegando através do Mar Vermelho, na rota do Mar Vermelho, que encurta o caminho para chegar do outro lado do mundo. Caso contrário, os navios têm que dar a volta toda na África por conta dos problemas de guerra ali no Oriente Médio, e inclusive do grupo militante Houthi do Iêmen, que vinha atacando os navios ali no Mar Vermelho, e tudo isso gera volatilidade no petróleo. Se realmente a guerra se continua por muito mais tempo e o Mar Vermelho fecha aquele ali, assim como o canal de Suez ali no Egito, os navios tem que dar mais volta e obviamente tudo isso encarece produtos para chegar nos mais variados destinos, e isso pode impactar a inflação no mundo como um todo, tá? Então vamos lembrar que a OPEP ela está reduzindo a produção em cerca de 6 milhões de barris de petróleo por dia, que representa basicamente 6% da oferta global, tá por volta de 100 milhões de barris de petróleo por dia, e obviamente a gente vê então essa volatilidade como eu falei, tá? O Bitcoin subiu 150% em 2023, vamos lembrar que a BlackRock, a maior gestora de ativos do planeta, ela havia entrado com um pedido para lançar um ETF, Exchange Trade Fund, um índice para negociar preços à vista do Bitcoin nos Estados Unidos. Em pouco tempo, diversas gestoras entraram com pedidos também, e vamos lembrar que em 2024, eu fiz um vídeo também que está disponível no meu canal sobre o Bitcoin, teremos o halving, aquele processo em que diminui algumas quantidades de Bitcoin produzido até chegar a zero daqui a alguns anos, e isso leva a uma escassez dele, e todo ano que chega no halving, até hoje, o ativo se valorizou. Então deixo aqui também para assistir mais detalhes desse vídeo, tá? Conforme a gente consegue ver aqui nesse gráfico, existe um índice que chama Dow Jones Commodity Index, ou seja, o índice de commodities elaborados pela Dow Jones, e ele apresentou em um ano uma queda de quase 9%, ou seja, as commodities caíram no
mundo como um todo. Esse índice ele engloba commodities metálicas, agrícolas e commodities de energia, como óleo e gás, ou seja, as principais commodities do mundo. Nesse índice tem 28 contratos futuros de commodity e o que a gente vê é uma queda de 9%. As commodities são cotadas em dólar e, obviamente, impactam positivamente aqui na queda da inflação. Commodities em queda, a gente vê um preço de produtos e serviços também em queda no mundo e acabou ajudando nessa luta contra a inflação, que não sabemos se ainda está vencida por completo, como a gente falou, tá? Um outro dado importante é o DXY. O DXY, ele nada mais é do que um índice que vê o dólar, a força do dólar, frente a 6 moedas internacionais, 6 moedas principais. Dentro desse índice, o euro representa 57,6%, o iene japonês 13,6%, a libra 11,9%, o dólar canadense 9,1%, a coroa sueca 4,2%, o franco suíço 4,2%. Ele foi criado em 1973 e atualizado em 2001, quando apareceu o euro, que hoje representa 57,6% do índice. E ele é importante para analisar a força do dólar. E o que a gente vê, conforme vocês veem nesse gráfico, é que o DXY caiu 2,2%, ou seja, o dólar perdeu força frente às outras moedas no mundo. Então não é apenas o real, como a gente vai entrar agora no Brasil. Não, são todas as moedas que se valorizaram frente ao dólar. O dólar perdeu valor, principalmente com a expectativa de que os Estados Unidos cortarão as taxas de juros em 2024, e isso obviamente impacta na demanda, diminui a demanda por dólar para conseguir buscar aquela rentabilidade dos títulos públicos americanos, por exemplo. Quanto maior a rentabilidade dos títulos públicos, mais a demanda por dólar. Para comprar esses títulos são considerados risco zero com taxas altas, e agora com a expectativa de queda da taxa de juros, você vê uma demanda por outras moedas para buscar essa diferença entre a taxa de juros nos Estados Unidos e a taxa de juros de outros países, como Brasil, Colômbia, México e tantos outros da linha dos emergentes. Então o DXY é esse índice importante de se acompanhar. Vamos falar rapidamente da Europa antes de entrar no Brasil. O Eurostoxx, que é o principal índice de lá, o Eurostoxx 600, subiu 12,23%. O DAX, que a gente consegue ver aqui no gráfico, que é a linha roxa, que é o índice da Alemanha, subiu 19%. A Bolsa de Londres, o FTSE 100, ele teve uma alta de quase 3%, então destoou bastante dos índices da Europa, justamente abalada pelo fraco crescimento do Reino Unido em 2023. E o Banco Central Europeu falando que a inflação não está vencida e que eles ainda não sabem se começarão a cortar a taxa de juros, que também subiu por lá de maneira forte. Mas mesmo assim, a Europa, assim como o restante do mundo, teve um ano positivo. Veja que isso foi um cenário mundial e não apenas específico do Brasil. Mas, e por fim, e o Brasil? Bom, o Ibovespa fechou em 134.185 pontos, com 22% de alta, batendo alguns recordes nos últimos dias. Basicamente, o cenário de corte de juros no Brasil, que deve ainda continuar por mais uma ou duas reuniões do Banco Central, e também o corte nas taxas de juros do mundo, como falamos até agora, ajudam os ativos de risco, e isso também o Brasil. O Brasil era uma bolsa que estava comparada em dólar, que é a maneira que os gringos olham, estava muito mais barata do que outros emergentes, muito mais barata que a Índia, muito mais barata que o México, muito mais barato do que outros países no mundo e também outros emergentes que estão complicados. A Rússia está em guerra, a Índia, sim, hoje é um competidor importante, mas é um país bastante diferente, né? É muito mais complicado, digamos, juridicamente de investir ainda do que o Brasil. A África do Sul é um país pequeno, a Colômbia é um país pequeno. Enfim, a gente vê que o Brasil tem ainda uma atratividade, porque tem relativamente estabilidade nas suas instituições, relativamente, dá para se entender aqui o que eu quero dizer. Sob o ponto de vista dos gringos, a gente precisa sempre, que é o que eu falo para os membros lá da minha comunidade, separar sempre o nosso lado racional do lado emocional. Como o gringo olha? O gringo olha que o Brasil estava barato em dólar e o fluxo de dólar entrou para capturar essa possibilidade de ganho
com ativos extremamente baratos, frente a outros pares emergentes. Da mesma forma que esse dinheiro vem, ele pode ir embora. É simplesmente um ativo de curto prazo, não é um dinheiro que vem para longuíssimo prazo. Além disso, o Brasil vem batendo recordes nas suas exportações, né? A importação caiu, o que mostra uma fragilidade da economia interna, as exportações cresceram e isso é uma entrada de dólar. Entrada de dólar, ainda mais gringo aproveitando a bolsa barata, a gente vê uma entrada de dólar, o real se valoriza. Com a possibilidade de queda de juros nos Estados Unidos, que tem uma demanda menor por dólar, o real, assim como outras moedas, se valorizaram. Por isso que eu acho, é a oportunidade de dolarizar uma parte do patrimônio, capturando a rentabilidade dos juros altos nos Estados Unidos. E realmente, vamos entender que as possibilidades de altíssimos ganhos aparecem quando lá fora está chovendo canivete, quando a crise está aí, quando o medo toma conta da população. É aí que tem as verdadeiras oportunidades. E não quando nós estamos num dia de sol na praia, tudo lindo, maravilhoso. Ali já está sendo precificado que tudo está lindo, maravilhoso e os preços já estão mais altos. Esse é o momento de, como eu sempre brinco no jargão popular, e falar: quem tem peito para aproveitar e sair na chuva de canivete? É lá que estão os verdadeiros ganhos. Eu estou há 17 anos no mercado financeiro e tracei aqui algumas das principais oportunidades que eu enxerguei. Vamos lá. Subprime em 2008, ali em 2000, logo depois da crise, os ativos estavam extremamente baratos. Depois, no impeachment da Dilma, outro momento extremamente importante. Na volta do PT agora em 2022, ativos extremamente baratos. Lembra, vamos separar o emocional do racional e tentar olhar como o gringo olha. Que é justamente por isso que eu fiquei de 2018 a 2020 passeando ou viajando em 21 países da Europa. Eu morava em Barcelona. Vou explicar hoje no vídeo para membros exclusivos da comunidade como isso foi. E frequentando family offices de gestoras, que eu também já tinha feito isso nos Estados Unidos, para entender como eles pensam. Então, como é a cabeça do gringo? Para eu conseguir separar o emocional do racional e traduzir isso em formas de investimento, tá? E aí a gente vê muitas pessoas tentando ganhar pouco na venda, ou seja, vendendo ativos que estão caros, quando deixam passar oportunidades, principalmente nesses momentos, como eu falei, subprime, impeachment, volta do PT, que os ativos se depreciam e ativos de primeira linha, Bradesco, Itaú, Itaúsa, Vale, enfim, ativos que eu vou mencionar daqui a pouco, que tiveram performance extremamente relevantes. Portanto, quando a próxima crise vem, a gente fala: na próxima eu vou atuar melhor. E aí, quando tá chovendo canivete lá fora, a gente fica com medo novamente de sair. Então, vale a pena olhar. Outros momentos interessantes que aconteceram isso de depreciação de ativos foram quando o México deu default na sua dívida em 1982, no início do Plano Real, antes também em 87, quando o Brasil deu calote na dívida em 1987, crise da Ásia e da Rússia em 97 e 98, maxi desvalorização do real em 99, Lula em 2002, ou seja, são momentos que a história se repete. Ativos de primeira linha como Ultrapar, Petrobras, Marco Polo, Multiplan, Iguatemi, Sanepar, AES, Itaúsa, por exemplo, a R$8, se olharmos os dividendos, quando ela bateu R$8, era mais ou menos como comprar um CDB pagando 20% ao ano, que não chegamos a ter isso. Então, esses cálculos são importantes. A própria Braskem, com tudo que está vivendo, Banco Paine, quando bateu R$1, R$2, a Vibra, as ações da Vale também, que são impactadas diretamente pelo minério de ferro, como a gente explicou agora. Enfim, aguardar a próxima crise? Aprenderemos a lição? Ou quando começar a chover canivete lá fora novamente, a gente simplesmente vai fugir? Essas são as grandes oportunidades que aparecem. Outro ponto interessante a ser mencionado são a renda fixa no Brasil. NTN-B, por exemplo, título público atrelado à inflação, chegou a bater IPCA mais 6,5%, muito próximo ao que pagava no auge da crise da Dilma, que foi a maior crise contemporânea do Brasil. O PIB caiu 7% em 2 anos. Então, ainda há muitos títulos brasileiros atrelados à inflação, pagando taxa de juros reais acima da inflação, IPCA mais 5, IPCA mais 6, créditos privados, empresas pagando IPCA mais 7, 8, 9, que lembrem, quando o juros futuro cai, o valor presente do título sobe, e isso traz oportunidades. Ainda vemos oportunidades com juros reais extremamente interessantes no Brasil. Títulos públicos, por exemplo, ou créditos privados pagando pré-fixados de 13%, 14% ao ano. Taxa de juros futura cai, o valor presente do título sobe. Tivemos muitas oportunidades em fundos de investimento imobiliários, que são isentos de dividendos pagos mensalmente. Vale a pena olhar esses ativos. Durante a pandemia tivemos ativos aí de graça,
chovei no canivete, lembra disso. Agora já se valorizaram, mas ainda tem extremamente oportunidades interessantes dentro dos fundos de investimento imobiliário. Deixo aqui no descritivo do vídeo o link da Bianca, que é meu braço direito para tudo. Ela me ajuda nessa comunicação de todos os e-mails que eu recebo para a gente alinhar uma reunião sobre a parte de investimentos e tudo mais, tanto no Brasil como lá fora, tá? Portanto, essas alternativas, elas são aquilo que foge ao senso comum. A gente sempre fica no mesmo e as oportunidades passam. Portanto, olhe a valorização do real, que tem a ver com o mundo como um todo, como eu falei, dolarize uma parte do seu patrimônio, ou nos procure que eu te ajudo para ver se esse é o teu caminho, se você entende sobre essa ideia, se você não precisa, enfim, entender o teu perfil antes de qualquer coisa, aproveitando os juros altos lá fora e também os juros aqui no Brasil, que ainda estão dando oportunidade. Mas não vamos esquecer que o Brasil passa por alguns problemas macroeconômicos por conta da política implantada por esse governo. A dívida pública, segundo o último relatório que está disponibilizado no site do Tesouro Direto, do Tesouro Transparente, que é o site do próprio governo, a dívida pública bateu 6,3 trilhões de reais, que é o recorde. Do mês de outubro para o mês de novembro, subiu 153 bilhões de reais. O governo central, que inclui as contas do Tesouro Nacional, Banco Central e a Previdência Social, está com déficit no mês de quase 40 bilhões de reais, a segunda maior da história. Em 12 meses até novembro, o déficit acumulado do governo central está em 109,7 bilhões de reais, pouco mais de 1% do PIB. E a métrica importante a ser analisada é a relação dívida-PIB, quanto você tem de dívida frente a tudo que o país produz. Está em 74,7% na última análise que saiu, que foi do mês de outubro. A máxima foi em 86,9% da dívida PIB durante a pandemia, com os gastos das emergências ou todos os gastos governamentais, e fechou 2022 com 72,9%. O Brasil foi um dos únicos 3 países que terminou a pandemia com uma dívida menor do que quando entrou. Brasil, Singapura e Arábia Saudita. Ou seja, a dívida chegou a 86,9% durante a pandemia e fechou 2022 em 72,9%. E agora já está em mais de 75%. Ou seja, maior do que estava em 2022. A projeção do déficit para 2023, agora, o ano que nós estamos, são 203 bilhões de reais, 2% do PIB de déficit primário, sem incluir a dívida, o custo da dívida. Se incluirmos o custo da dívida, isso chega a 7, 8% do PIB, ou seja, extremamente endividado num país onde você não pode imprimir dinheiro para financiar os seus gastos, só tem que se endividar, senão isso traz, obviamente, um processo inflacionário no médio ou no longo prazo. E aqui detalhes importantes, a receita no mês de novembro teve uma alta de 4,2% comparada a 2022, no mês de novembro, mas a despesa cresceu 20%. Na mesma métrica comparada a 2022. Despesa cresce 20% em novembro e a receita cresce 4%. Ou seja, é uma bomba fiscal. Se nós olharmos no acumulado do ano, as receitas caíram 2,8% e as despesas cresceram 6,9%. Ou seja, as despesas cresceram praticamente mais do que o dobro do que as receitas cresceram. Tenta fazer isso na sua casa. A dívida cresce. E uma dívida cresce, traz patamar de juros mais alto, economia mais fraca, enfim, tudo que a gente já conhece, tá? Parece que os esforços de criação de receita, através de aumento de impostos do governo petista, não estão surtindo efeito. Tanto é que as receitas caíram enquanto as despesas subiram e não param de crescer. Como é que eles vão manter a meta de superávit de déficit zero em 2024? Obviamente não manterão e o Lula já deixou isso claro. E isso, obviamente, impacta os investimentos. Podemos aproveitar, já que está entrando o dólar, mandar para fora, capturar uma parte dos juros altos, aproveitar aqui os juros reais, como eu falei, por exemplo, NTNB, títulos públicos atrelados à inflação, créditos privados atrelados à inflação, enfim, e olharmos o tal do stock picking, algumas ações, mas muitas delas já subiram bastante, não significa que não pode subir mais, mas é uma análise de critério e análise de risco retorno. Um lindo ano para todos nós e um feliz 2024.